um tema que é um tema muito na moda, né, muito vigente, esse tema da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, que são conceitos que acabam sendo um pouco ideológicos, não acabam captando a essência do problema, mas tem a ver com uma disputa, uma suposta, um possível esgotamento do ciclo técnico que levou o capitalismo até aqui, o ciclo baseado, né, na microeletrônica, na informática, apostando em novas tecnologias como a nanotecnologia, novos materiais, um avanço da robótica, da automação do trabalho, portanto da produtividade do trabalho dos países centrais. E isso se observa, desde 2008, se observa uma preocupação muito grande dos países centrais em disputar e garantir a hegemonia, né? Nesse campo do desenvolvimento tecnológico. Os relatórios dos conselheiros da Casa Branca para Ciência e Tecnologia, desde 2011, têm relatado que há um esgotamento do ciclo tecnológico atual e que a questão das novas tecnologias são um tema de segurança nacional. O tema Indústria 4.0 foi um tema cunhado pelo governo alemão em face do temor de perder a liderança mundial em setores de alta produtividade como a indústria metalmecânica e a robótica, né? E temos aí também a China entrando de cabeça com um plano muito ambicioso, chamado Made in China 2025, de disputa pelo campo da inteligência artificial, da nanotecnologia, da manufatura aditiva, etc. Então o que a gente vê também nesse sentido é a guerra comercial que aparece hoje entre China e Estados Unidos. Ela tem um componente que fica muito, talvez, escondido, que é a disputa pelos campos estratégicos, né? Por exemplo, ano passado, notícia da Reuters desse ano, o governo francês quer vetar compra de empresas de dados de inteligência artificial por estrangeiros. O governo alemão, no passado, vetou a compra de uma empresa chinesa, por uma empresa chinesa, de uma empresa de robótica. Os Estados Unidos recém bloqueou a compra da Broadcom, pela Qualcomm, uma empresa indonésia. Então também, além da disputa comercial, há uma disputa por setores estratégicos que colocam a América Latina na divisão internacional do trabalho em outro estágio, digamos assim. A Mônica Bruckmann esteve aqui ano passado. É quase uma recolonização. É aquilo que a gente poderia chamar uma atualização da modernização reflexa, né? Nós sequer chegamos aos níveis de produtividade da revolução tecnológica passada, da microeletrônica. Nós não produzimos absolutamente nada nesses setores. Então, essa nova rearticulação da hegemonia mundial em cima da tecnologia de ponta, dessas tecnologias de pontas, vai reatualizar a dependência do Brasil, da América Latina. Então, a desindustrialização aqui também tem que ser entendida nesse contexto mundial, né? A questão da China. Não sou especialista em China, mas alguns elementos do estudo sobre a questão do progresso técnico atual parecem importantes para mim. Também não compartilho do mito da China e nem trato a China como uma solução. Acho que a solução brasileira não passa pela reprodução do modelo chinês, de forma alguma. Mas alguns elementos, para mim, são importantes para entender esse novo papel da China e o que eu acredito, uma disposição da China, no longo prazo, de disputar a hegemonia em setores chaves da economia. A gente vê, por exemplo, dados de ciência e tecnologia, que é o meu campo. A China atualmente é o maior demandante de patentes a nível mundial, né? Saiu da produção de 0,5% em 2002 para 3,6% em 2012. Ou seja, saiu de nada, algo parecido com o Brasil, por uma parcela que ainda é muito baixa em relação aos países centrais. Os Estados Unidos concentra cerca de 22% das patentes, dos pedidos de patentes do mundo, mas se vê o movimento do aumento de pedidos de patentes, do aumento do investimento em ciência e tecnologia. O investimento chinês em ciência e tecnologia hoje, ele é comparável já ao dos Estados Unidos. Haveria que ver, são cerca de 400 bilhões de dólares anuais, comparado com 1,8 bilhões de reais do Brasil, né? A China já é o país que tem o maior número de engenheiros do mundo, tecnólogos do mundo, e tem feito um movimento de compra não só de recursos estratégicos naturais, mas também de compras de empresas de alta tecnologia. Ano passado, a China comprou, um consórcio chinês, estatal e privado, comprou a maior empresa de robótica alemã, KUKA, chamada. Uma empresa de máquinas e equipamentos de robótica das mais avançadas do mundo. A gente sabe que a Alemanha é uma das principais potências da produção de robôs, máquinas automáticas, né? Máquinas automáticas de controle numérico, assim como o Japão.
Da mesma forma, a China já tem setores-chave grandes, gigantes, da chamada tecnologia da informação, ou seja, desse setor de altíssima produtividade que lida com dados, que lida com transferência de dados, que lida com as chamadas, a gente chama de telecomunicações, mas tem a ver com a vinculação entre setores produtivos, que é a Huawei, por exemplo, né? Além disso, a China, nos próximos anos, já vai disputar setores da aviação civil, né? Já existe uma empresa chinesa de aviação civil que está fazendo os primeiros testes para disputar o espaço civil aéreo com as gigantes como Boeing, Bombardier, etc. Se isso é possível ou não, se isso é uma possibilidade real da China se efetivar como potência, bom, podemos continuar a discussão, mas o fato é que existem movimentos nos setores de ponta da economia que apontam para um desejo chinês de deixar de ser uma mera montadora, deixar de ser uma mera maquiladora e transformar-se numa potência em alguns setores chaves, ou em líder, pelo menos, em alguns setores chaves. Eu acho, para finalizar, que o nosso caminho não é esse, né? O caminho chinês é inviável, até porque a gente não tem uma burguesia nacional, uma elite nacional que tope construir um Estado desse. É impossível. Portanto, a saída, do ponto de vista de ruptura com essa posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, porque eu acho que o caminho tem que ser de uma ruptura com a posição do Brasil, uma ruptura parcial, uma ruptura que não signifique se isolar do mundo, da produção mundial, mas signifique ter autonomia e soberania para estabelecer novos critérios. Várias coisas estão sendo escritas a respeito sobre o fim, por exemplo, o fim do trabalho estável tal como nós conhecemos hoje, né? Para ou novas formas de apropriação de valor por meio de empresas como, tem gente falando de uberização da força de trabalho, né? Novas formas de exploração da força de trabalho. Um relatório de uma consultoria do status quo, uma consultoria chamada McKinsey, estimou que nos próximos 20, 30 anos, cerca de 30 a 50 milhões de pessoas vão perder os trabalhos tal como a gente conhece hoje, vão se integrar em trabalhos mais precários, né? Mas mesmo do ponto de vista produtivo mundial, do ponto de vista produtivo da planta, da fábrica, produtora de automóveis, produtora de componentes semicondutores, etc., etc., a demanda por trabalho vai diminuir brutalmente, né? E a intensidade do trabalho vai aumentar, porque é disso que se trata. Quando você robotiza, você automatiza ou semi-automatiza uma etapa anteriormente manual da divisão do trabalho, você intensifica, ou você diminui a porosidade da jornada de trabalho, você extrai mais valor, né? Então, para a força de trabalho mundial, né, há uma perspectiva, como o Zé Martins falou, de devastação sobre os direitos, devastação sobre as condições de trabalho e aumento da intensidade da jornada de trabalho, jornadas que continuam inclusive fora da fábrica, né? Quando você sai da fábrica e continua trabalhando, continua no em WhatsApp, casa, no celular. etc. Então a perspectiva mundial é essa. Agora, para a América Latina, essas condições são ainda mais brutais, né? Por quê? Porque nos países centrais, o domínio das tecnologias de ponta, o domínio da produtividade do trabalho e a apropriação de valor via transferência de valor, acho que a gente não pode esquecer disso, permitem que essas condições da luta de classe possam ser mais ou menos contemporizadas, amenizadas, né? Para a América Latina, a brutalidade é muito maior, né? Porque, em primeiro lugar, nós não teremos aqui as etapas avançadas da produção de ciência e tecnologia, aquelas que empregam engenheiros, que empregam tecnólogos de alta formação, cientistas. Você não vai ter as etapas mais avançadas da produção e as etapas menos avançadas da produção, as etapas menos estratégicas, não estratégicas dessa produção, dessa divisão internacional do trabalho, elas vão bater aqui na América Latina e vão produzir empregos precaríssimos, né? As maquilas mexicanas têm um salário que foi caindo ao longo dos últimos anos, né? Emprega mão de obra feminina, sobretudo, em condições vis de exploração. E acho que essa é uma possibilidade, como o Zé Martins falou, que se abre aqui na América Latina, mas tudo indica que os caminhos que a nossa burguesia está escolhendo implicarão para a classe trabalhadora condições muito piores. Há um aumento, há uma intensificação da exploração do trabalho a nível mundial? Há.
Só que na periferia do sistema, como historicamente acontece, essas condições batem de forma muito mais brutais.